Estamos de volta, Dr. Juarez José Almonte, fica aqui mais uma vez meu abraço, meu carinho aqui na casa dele mais uma vez. Estamos no dia 20 de outubro de 2015, o final do ano está aí, né, doutor? Pois é, ele passou tão rápido esse ano, né? Voou, né? É verdade. Que loucura, né? Tanta coisa aconteceu, né? Mas vamos falar água, né? Hoje São Paulo está aí numa situação de falta d'água, todo mundo sabe disso, né? Não é nenhuma novidade. Mas por que São Paulo, né, com tanto reservatório, né? A gente vê lá Serra da Mantiqueira e tantas bolsões de água, Minas Gerais com problema de falta d'água, Rio de Janeiro. Doutor, Brusque pode ter falta d'água? A nossa região aqui pode ter falta d'água? Brusque é uma região privilegiada em termos de água, viu? Então, dificilmente nós vamos ter grandes crises de água como estão tendo, né? As áreas urbanas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, né? Aliás, a falta de água lá, mais uma vez, é por falta de planejamento por parte das políticas públicas, que deixaram ocupar e desmatar todas aquelas regiões. Eu recordo aquelas imagens que vêm lá de São Paulo, de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Aqueles reservatórios são uma mancha vermelha quando o nível da água é baixo. Quer dizer, aquilo devia estar tudo coberto por vegetação, e não tem mais vegetação. E não tem como separar água e vegetação. A natureza construiu as duas juntos. Se nós tiramos a vegetação, também perdemos a água, sabe? Então, mas gostaria antes de chamar a atenção, antes de responder a tua pergunta, para outros aspectos. Importante e relevante. Nós estamos relendo hoje a história do passado, de civilizações do passado. Eu fiz, inclusive, uma viagem para a região sudoeste dos Estados Unidos, onde viviam os Anasazes, que é uma tribo primitiva do nosso ponto de vista, mas muito avançada para aquela época. E os Anasazes chegaram a construir prédios de 3 andares naquela região, que incluíam troncos de árvore de quase 1 metro de diâmetro. Misteriosamente ela desapareceu. Por quê? Foi um período de seca brutal que mudanças climáticas daquela época levaram à sua extinção. Os maias, hoje nós estamos redescrevendo a história deles, porque estamos chegando à conclusão que eles também se extinguiram muito rapidamente num período de seca, de estiagem, como está acontecendo hoje no Brasil, nessas regiões metropolitanas que eu citei. Podemos citar ainda a Ilha da Páscoa, que misteriosamente os pascoenses desapareceram por uma crise ambiental. E assim poderíamos repetir várias civilizações que se extinguiram por mudanças climáticas, inclusive por crises hídricas, como nós estamos começando a ver em algumas regiões do Brasil, como no Nordeste e nessas regiões metropolitanas que eu citei há pouco. Bom, Brusque é uma situação diferenciada, muito privilegiada. Agora, nós temos que ter o cuidado para preservar os nossos mananciais, no sentido de que árvore e água devem ser preservados, porque se você elimina uma, você elimina a outra também. Então, há um dado positivo nisso tudo, e eu tenho acompanhado, que houve inclusive um aumento da cobertura vegetal nos últimos 30 anos, não só aqui na região de Brusque, mas também em todo o Vale do Itajaí. A gente não se dá conta, mas se tivesse a mesma situação de 30, 40, 50 anos atrás, quando isso aqui tudo estava desmatado, você tinha pastagem, sabe, as madeireiras tinham cortado quase tudo. Basta ver imagem de 1950 e comparar com imagens hoje da mesma região. Você vai ver que em todo o Vale do Itajaí, e Brusque não é diferente, a situação hoje está muito melhor. Se não tivesse essa cobertura vegetal, nós poderíamos sim estar passando por uma crise hídrica, inclusive aqui em Brusque. Graças a essa regeneração natural da vegetação, nós estamos vendo uma situação mais cômoda hoje. Eu tenho dito que a vida não se contém. Se você não desmata, a cobertura vegetal ocupa novamente. E aí também os nossos mananciais se recuperam.
Então, me parece o seguinte, é importante continuar com essas políticas públicas de preservação ambiental, mas temos que ampliá-las também e recuperar, revegetar as áreas que não estão sendo ocupadas e que são APPs no sentido de regenerar mais aceleradamente com projetos de restauração ambiental e de recuperação. São duas coisas diferentes. A recuperação tem a função de redestinar a área para uma outra função e a restauração é restaurar a área com sua função e forma o mais próximo possível do que tinha anteriormente. Bom, 2 pontos que tocaram o meu pensar. A engenharia nunca vai sobrepor a natureza, jamais. Uma obra de engenharia vai sobrepor, ou seja, a natureza sempre vai ser muito mais forte do que qualquer obra de engenharia. E um fato que me tocou também, que eu me lembro dos meus amados avós, né, e quantas pessoas também refletiram quando o senhor comentou, né? Os meteorologistas erram mais do que os nossos avós, né? É verdade. Então isso me tocou também. Por quê? Porque a gente falava, olha, leva o guarda-chuva que vai chover. Quem não está rindo agora e não lembra que a mãe falava isso, leva o guarda-chuva que vai chover. Né? Então já não era nem a avó, já era a mãe também, né? Mas mãe, não tem nada, mãe, pode levar que vai chover. E chovia. E chovia. E a gente voltava para casa molhado, né? E acontecia, por quê? Porque tinha uma normalização do tempo, né? Então, esse efeito estufa, e tudo isso mudou, o degelo realmente está aí, doutor? Queria que o senhor falasse do degelo antes da gente passar para a barragem, né? E São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, essas áreas secas, tem jeito, doutor? A longo prazo, apenas. A longo prazo. Nós temos que trabalhar na restauração ambiental desses mananciais, com cobertura vegetal e preferencialmente com cobertura nativa. Isso vai melhorar o nível freático daquela região, mas isso vai demorar uma geração. Imaginem agora se continuarmos mais 2, 3, 4 anos com essa estiagem nessas 3 regiões metropolitanas. O que nós vamos fazer com esses 20 milhões de pessoas que vivem nessa região? Não poderia acontecer um fenômeno semelhante que ocorreu com os Anasazes, lá nos Estados Unidos? Com os maias? Com os pascoenses? Basta continuar 3, 4, 5 anos com essa estiagem. O que vai fazer aqueles 8 milhões, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo, sem água? Perceba o momento tão singular que estamos vivendo. E isso está intimamente relacionado com 2 aspectos. Com o uso e ocupação do solo errado que nós fizemos nos últimos 50 anos, especialmente, né? Mas também com as mudanças climáticas, que são processos naturais, mas na qual nós estamos acentuando essas mudanças. Sabe, nós acabamos com aquela previsibilidade, aquela linearidade do clima. Nós já atingimos o ponto de inflexão, em que tudo pode acontecer. Sabe, aquele período que vai de 1950 a 1970, em que tudo era bem mais previsível do ponto de vista meteorológico, acabou. Nós entramos numa fase em que aquela linearidade, a previsibilidade, já não existe mais porque atingimos o ponto de desequilíbrio, o ponto de mudanças. Eu estou me recordando agora, tu falou em degelo, nesse documentário que eu tive lá, fazendo na Antártida, a última fronteira do mundo, né? E hoje já está confirmado, foi o maior degelo do milênio. 84% das geleiras da Antártida estão degelando feito um sorvete no verão. O mesmo está acontecendo com a Groenlândia. O mesmo está acontecendo com as geleiras do Alasca e do Canadá. A minha intenção era agora, nesta viagem que fiz para a Europa, dos países nórdicos especialmente, chegar até a Groenlândia para fazer um documentário. Mas, em função de vários fatores, não pude fazer. Mas eu estou programando para o ano que vem fazer essa viagem, porque também quero fazer um documentário lá para registrar como a massa de gelo está recuando em cima da Groenlândia. Eu tenho dito que a Groenlândia está fazendo jus ao seu nome. Está se transformando numa terra verde. E sabe por quê, Banana? Porque o gelo está recuando e as pastagens estão tomando conta de uma área cada vez maior, a ponto
de o leite hoje ser mais barato na Groenlândia porque as vacas têm mais espaço e tempo para pastar. E por isso produzem mais leite. Quer dizer, mas também podendo gerar no futuro um outro problema, com certeza, para aquela região. Eu vou dar um número para você, que é assustador. E vem confirmar as previsões do painel intergovernamental das mudanças climáticas, e inclusive nossas pesquisas que estamos realizando aqui em Navegantes, Pissarras e lá na região do Porto de Itapuá e São Francisco. Orientações que estamos fazendo no mestrado e doutorado, lá no PPGDR e no Programa de Engenharia Ambiental, de que o nível do mar deverá elevar no mínimo 56 centímetros e até um máximo de 1 metro até o final do século. Isso, na minha opinião, ainda são previsões otimistas, porque tem o processo de retroalimentação positiva que é difícil nós avaliarmos. Mas eu estava querendo chamar a atenção para um outro aspecto. Se a Groenlândia toda degelar, o nível do mar sobe 7 metros. Nossa Senhora! Significa dizer que inclusive Blumenau vai ser afetada. Não que a água do mar chegue lá, mas vai mudar completamente o comportamento do sistema hídrico na área continental. Além de afetar todas as cidades litorâneas, Rio de Janeiro, Santos e as nossas praias aqui de Santa Catarina. O negócio é impressionante, né? É ciência. A discussão aqui, nós estamos falando de ciência. Então, você imagina, nós estamos em 2015, 85 anos a mais, final desse século, poderemos ter... 1 metro, acima da cota atual. 1 metro em balneário. Não, aí todas essas praias, por mais obras de engenharia que nós vamos fazer... Diques lá na frente, não tem jeito. Porque, veja o seguinte, uma coisa é a elevação do nível do mar. Outra coisa são as 2 marés mensais. E quando se leva em consideração que são aquelas marés máximas, mais altas, isso vai levar, durante os períodos de ressaca, a água para dentro da área urbana irreversivelmente. Não tem como fechar, querer tapar o sol com uma peneira. Ciência, né? Bom, barragem. Botuverá, nessa discussão tão importante para Brusque, para nosso entorno, nossa região, Itajaí sofrendo prejuízos cruéis, né? Essa situação de milhões de dólares aí em virtude de que a maré subiu, não tem como parar o navio e está aí a situação de Itajaí, né? Imagina numa cheia e por isso a gente pensar numa contenção de águas, a barragem Botuverá. O que o senhor fala para a gente? Olha, eu penso que a implantação de barragens são obras de engenharia que podem auxiliar, sim. Agora, não basta implantar obras de engenharia, não basta implantar barragens secas como pretendemos fazer aqui em Botuverá, porque tão importante quanto a implantação da barragem é a sua manutenção. Veja o caso do radar meteorológico. De que adiantou implantar se ele até hoje está lá paralisado, porque não tem manutenção? E nós já tivemos casos semelhantes com as barragens secas lá aqui do Vale do Itajaí, em Taió, a barragem do Sul e a barragem aquela lá do Norte, a de Ituporanga, né? E aquela outra barragem lá dentro da área dos índios, né? A reserva indígena, né? Quando houve uma grande enchente, cujo ano agora eu não me recordo, elas não tiveram manutenção e não puderam fechar as comportas. Quer dizer, tão importante quanto a implantação da barragem é um projeto de manutenção a médio e longo prazo das barragens. Senão, na hora que vão fechar as comportas, elas estão enferrujadas, trancadas e não vai segurar água nenhuma. Agora, se houver efetivamente essa preocupação de manutenção, ela pode nos ajudar sim. Agora, temos que ver também os impactos ambientais que ela vai provocar lá em cima em Botuverá. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque aquela região são rochas schistosas, isto é, laminadas, e, portanto, muito frágeis. Então, isso tem que estar muito bem ancorado do ponto de vista geotécnico, isto é, como ancorar uma estrutura de concreto para que ela não entre em colapso. E também outro problema que nós temos que chamar atenção é que uma barragem dessa vai levar o nível freático daquela região quando fechar as comportas. Qual é o impacto que isso vai provocar com a elevação do nível freático? E agora eu estou falando de dentro da rocha. Né?
Então, isso precisa efetivamente um estudo muito meticuloso, que não é só do ponto de vista da geotecnia, do ponto de vista da ancoragem, mas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista hidrológico, e por que não dizer, inclusive, do ponto de vista social, né? Eu não sei exatamente o que vai ser afetado naquela região, né? Mas eu acho que isso aí precisa realmente um estudo muito meticuloso para tirarmos o máximo de vantagem com o mínimo de custo com a implantação da barragem. Por que isso, eu sou obrigado a dizer isso, né? A gente recentemente conversou com o presidente da Fátima, a gente conversou com o engenheiro que fez o projeto lá de Botuverá, da barragem de Botuverá, da empresa e tal, e a gente conversa e a gente pergunta, e o projeto? Quando sai a liberação, o presidente da Fátima falou, olha, eu dependo de Brasília, né? E fica um jogo de empurra, né? E nossa situação, nossa Brusque precisa tanto dessa barragem, porque nós estamos do lado do rio. Toda a cidade de Blumenau e todas elas do mundo, todas que estão do lado do rio, tem que ter uma preocupação de engenharia e um estudo geológico para que se prevê. E a gente não tem enchentes, né? Nós estamos fadados a enchente porque não há um estudo, não há um estudo de engenharia mais aprofundado, barragens, etc., para a gente minimizar a situação. E a gente vê que está indo para mais um ano e o projeto está aprovado, mas ao mesmo tempo não está liberado, mas não está aprovado por uma questão ambiental. O que o senhor fala para nós isso, esse jogo de empurra? Na realidade, isso é consequência da crise econômica que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a pior das crises, o pior dos mundos, que é a estagflação. Quer dizer, estamos com inflação e não estamos crescendo. Quer dizer, inflação e crise, sob todos os pontos de vista. Então, falta recursos. Ao faltar recursos, é melhor ficar empurrando com a barriga e jogando as responsabilidades para cima dos outros. Nós perdemos, na minha opinião, o bonde da história, perdemos um momento histórico, que foi no primeiro governo do Lula, quando o mundo olhava para o Brasil como a grande alternativa. Todo mundo estava em crise e nós estamos indo muito bem. E aí choveu dólares para cá. Já no segundo governo Lula, começou, em função até da abundância e o momento bom que vivíamos, começou a haver certa derrapagem nas políticas públicas, né? Depois veio o segundo governo da presidente Dilma, que teve aspectos altamente positivos, mas também teve aspectos altamente negativos. Foi nesse período, não sei se foi no segundo, o primeiro período, o segundo do Lula e o primeiro da Dilma, em que nós investimos no Porto de Marial mais de R$1 bilhão, lá em Cuba. No entanto, esse mesmo dinheiro falta hoje aqui no Porto de Itajaí para nós fazermos o desassoreamento. Quer dizer, são contradições de políticas públicas, né, que não olharam adequadamente a médio e longo prazo o que nós precisaríamos aqui no Brasil. Quer dizer, se investiu lá fora, em portos, e se deixou de investir aqui dentro no Brasil. Então, esses são... Mas eu acho que não dá para também eliminar todos os méritos desses últimos 3 governos, né? Mas agora nós vivemos um momento muito crítico, porque faltam recursos em função da estagflação que estamos vivendo, né? E, consequentemente, tanto o governo municipal, como o governo estadual, como o governo federal, não tem recursos. Não tem recursos para coisas prioritárias como essa da barragem aqui de Botuverá, né? Então, é uma consequência de políticas públicas erradas assumidas no passado, né? Mas eu penso que, mais uma vez, não podemos ficar nessa disputa partidária que estamos vendo hoje em Brasília, mas temos que somar esforços, todos os partidos e todas as lideranças. Olha, parem e vamos pensar, vamos esquecer as eleições e vamos pensar no Brasil. Vamos reunir todos os partidos, né? Tanto da oposição como da situação, né? Como aqueles que eu chamo de muralistas, que estão em cima do muro, né? Os muralistas, boa. No sentido de montar um projeto para o Brasil a médio e longo prazo, para sairmos dessa crise violenta que estamos vivendo. Sabe, eu não vejo a curto prazo uma saída. Eu vejo nuvens negras descendo. E aí não é um partido que tem a solução, mas é a sociedade brasileira. E por isso nós temos que reunir
As lideranças do PSDB, do PT, do PMDB, de todos os P, e mesmo aqueles partidos que não têm P na frente, né? No sentido de criar um projeto Brasil para a gente sair dessa crise. Vamos esquecer essas questiúnculas pequenas, essas questiúnculas partidárias, né? Vamos esquecer políticas que sejam essencialmente ideológicas para pensar no Brasil, para pensar no povo brasileiro. Nós precisamos urgentemente repensar esse país. Eu diria, sabe, se Dom Pedro voltasse hoje ao Brasil, ele não estranharia muito e dizia, uau, isso aqui não mudou muito. É verdade. Praticamente continuamos vivendo como se fosse uma colônia. Veja bem, Banana, o Brasil continua sendo um exportador de commodities, como na época de Dom Pedro. Nós continuamos degradando o território brasileiro, como naquela época quando fizemos a extração do ouro e diamante em 1850, se não me falha a memória, né? Que chegamos a inundar o mundo de ouro e diamante, extraído na região de Minas Gerais, degradando o meio ambiente, a ponto do ouro e o diamante despencar de preço naquela ocasião. Hoje nós exportamos minério de ferro bruto e importamos o aço, que é muito mais caro. Nós exportamos, só numa das minas que eu fui dar assessoria, no meio da selva amazônica, 50 mil toneladas por dia de bauxita. Bauxita é um minério enriquecido de alumínio que serve para a produção do alumínio. Nós exportamos a bauxita por um preço vis e, no entanto, importamos o alumínio metálico por preços astronômicos. Quer dizer, nós devemos deixar de exportar commodities, produtos com baixo valor agregado, e processar esses minérios, e não só os minérios, mas também os produtos da agropecuária, para exportar produtos com alto valor agregado. Sabe, para não continuar repetindo a época do Brasil colônia. É verdade. E deixar de termos o que existe hoje. Eu gosto muito de história também, quando se falava, né, que Rui Barbosa, depois também mudou Rui Barbosa, né, mas ele falava que ele era contra a República porque iria virar um balcão de negócios, né. E o que a gente vê hoje em 2015 está aí para todo mundo, né, não estou eu aqui. Tudo bem que o Rui Barbosa também mudou depois, né? Ele foi também para o balcão de negócios, né? Mas tá aí, o balcão de negócios, o meu P é maior que o P seu, né? E o P dele é menor que o meu, e aí fica essa discussão. E na verdade onde nós chegamos é aquilo que bem falou o doutor Juarez, é isso, nós temos que reunir uma direção, um caminho só para todos nós, um caminho melhor para todos nós, para uma nação melhor com certeza, e deixando de exportar matérias-primas, para que a gente tenha um futuro que eu desde garoto, né? Quando eu comecei, eu falei que eu tinha quase 58, eu escuto isso desde pequenininho, que a gente continua dando, e quem conhece Portugal, quem já foi para Portugal, entra em algumas igrejas, tem ouro em todas as paredes, é um negócio que vocês não têm ideia, algumas igrejas que eu tive o privilégio de conhecer, impressionante o desperdício de ouro e foram levados da onde? Do Brasil para Portugal, com certeza para toda a Europa, e isso não é eu que estou dizendo, o mundo recebeu e bem falado, bem lembrado pelo Dr. Juarez. Dr. Juarez, para encerrar, eu queria que o senhor voltasse a esse assunto tão importante para a nossa Brusque. O senhor vive esse momento lá em Blumenau, até numa entrevista que o senhor deu para uma outra grande rede de televisão também recentemente, esse assunto das encostas descendo, essa preocupação com a geologia, para a gente ter uma discussão geológica, né? Então, antes de encerrar, só queria tocar nesse assunto de novo, para a gente lembrar o nosso Poder Executivo, um abraço ao nosso prefeito, aos nossos vereadores, aos formadores de opinião da nossa cidade, né? E essa discussão tão importante para a gente ter um futuro melhor. E tem que fazermos já essa discussão da geologia, dessa discussão da gente ter um mapeamento. Queria que o senhor tocasse nesse assunto para a gente poder encerrar, Perfeito. Por gentileza. Perfeito. Olha, em primeiro lugar, eu tenho essa proposta que é fazermos um mapeamento numa escala adequada para a área urbana e também as áreas rurais de Brusque, que envolvam aspectos geológicos, geomorfológicos e hidrológicos, para definir com mais precisão as áreas de risco. Nós não podemos continuar apenas com aqueles documentos da época da CPRM, daquelas empresas e instituições que vieram fazer, logo depois de 2008, aquela área de risco. Quero chamar a atenção para o brilhante trabalho que a Defesa Civil
os técnicos da Defesa Civil estão fazendo em Brusque. É importante realçar, porque nós avançamos quilômetros nesses últimos anos, né? Agora precisamos avançar mais ainda. Por outro lado, eu gostaria de destacar, até ajudando evitar maiores desastres, que essas comunidades e essas pessoas que vivem nas áreas de risco fiquem atentos a alguns aspectos. Por exemplo, se você vê saindo água vermelha das encostas, se você vê estalos e ruídos estranhos acima de sua residência, especialmente onde tem cobertura vegetal, se você vê muros estufando, trincas no solo, ou aparecimento de trincas, por menor que seja, dentro de sua residência, chamem imediatamente a Defesa Civil e saiam dessas áreas. Essas áreas poderão estar em movimento e em escorregamento. Então, são alertas. E eu recomendo outra coisa, sempre estejam nessas fases de chuvas intensas, como nós estamos vivendo agora, com a bateria dos celulares carregada e os números da Defesa Civil permanentemente à mão. E mais, quando os institutos de meteorologia alertarem que vai chover acima de 100 milímetros ou 120 milímetros, desde que nos dias anteriores tem chovido continuamente, mesmo que seja uma chuva muito fraca, fiquem alerta, porque os riscos de um acidente é grande. Se chover acima de 150 milímetros em 2, 3 dias e chover nos dias anteriores, em algum lugar vai haver escorregamento. Então estejam alerta para o noticiário e a mídia quando alertarem que vai chover acima de 100 milímetros. Brusque, então, só lembrando a preocupação dessa discussão do mapa geológico ali, para a gente poder ter essa discussão e esse aprimoramento para as encostas, né? É muito importante, né? Sem dúvida, não só do ponto de vista do desastre, mas eu vou mais longe. Sim. Esse documento ajudaria muito no planejamento urbano, sabe? No plano diretor, né? E mais, poderia ajudar, inclusive, no sentido de busca de fontes alternativas no futuro de abastecimento da água, inclusive de água subterrânea. Muito bem. Bom, o privilégio de estar sempre aqui na casa do Dr. Juarez José Almonte, né? Eu não me canso de dizer isso, muito envaidecido pela amizade, pela parceria que a gente tem, justamente no sentido de levar a informação, né? Esse é meu propósito, essa é a nossa missão ao longo dos 7 anos aqui no comando do nosso canal X Brusque, do tvcanalx.com, canal 24 horas online, o mundo todo. Tem gente que nos acessa aí pela Alemanha, pela Inglaterra, por Portugal, pela Europa toda, pelos Estados Unidos, né? E, claro, por toda Santa Catarina, nos acessando, São Paulo também, um beijo para o Rio de Janeiro. Enfim, para todos aqueles que gostam de uma televisão, apesar de nós sermos uma televisão pequenininha, nós temos uma missão de levar a informação adequada e justamente não só entreter, mas de fazer com que essa voz, né, esse comando de ações ou de tentar mexer com a sociedade. E nós não estamos mexendo só com Brusque, né? Nós estamos mexendo com as pessoas, né? Então essa é a nossa intenção. Queria mais uma vez agradecer a gentileza de nos atender mais uma vez. Tão logo eu liguei hoje de manhã, já prontamente, estou à disposição. Eu lembro só que é um geólogo de 40 anos de experiência, né? É um mestre em geografia, é um doutor em engenharia civil, é uma pessoa habilitadíssima no meio, reconhecido internacionalmente e um contumaz, né? Como o senhor sempre fala para mim, né? Eu vou ser um eterno, né? O senhor fala, não é um pessimista, né? Mas é um eterno otimista, né? A longo prazo, bem entendido. A longo prazo. Então fica aqui meu abraço, meu carinho, desejo muita saúde, felicidades e que essa entrevista ela seja emanada e comandada aí, e seja entendida e quem sabe, né, tenha surtir um efeito que a gente precisa disso, que as pessoas entendam que nós estamos preocupados em levar uma informação adequada às pessoas, à sociedade. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado também pela oportunidade de estar aí com vocês, sempre é muito agradável, né, estar com vocês e você é muito pródigo nos elogios, né, e isso massageia a alma da gente, mas eu penso que a nossa missão, né, como pesquisadores, como cientistas, é efetivamente contribuir e com uma certa dose de altruísmo, né,
ajudar as comunidades, especialmente essas que são mais vulneráveis, né, nesse momento de mudanças climáticas. Obrigado aí pela participação no teu programa. Obrigado ao senhor. Este é o Canal X Brusque, pela Via Cabo, canal 20 da Via Cabo, a nossa Blue hoje, né, antiga Via Cabo, e é claro também para o mundo todo através do canal online, o tvcanalx.com. Coloque no site aí, 24 horas no ar, simultaneamente com o canal a cabo. Nós temos o canal online, o tvcanalx.com. Mais uma vez, muito obrigado ao Dr. Juarez e a todos aqueles que fazem parte dessa missão, né, e reconhecem através do nosso trabalho esse dia a dia da nossa informação e, enfim, do nosso envolvimento com a própria sociedade, registrando a sua história, a nossa história das nossas pessoas, a nossa história de Brusque, de Santa Catarina. Um abraço a todos, daqui a pouco a gente volta.